Você falou várias coisas que eu anotei aqui enquanto você falava, que é super curioso. Bom, primeiro eu gostaria que você respondesse o que deveria ser feito em uma fachada quando há um desaprumo. E assim, eu sei que existe uma tolerância até por norma desse desaprumo, né? Fala um pouquinho dessa tolerância, né? E o que deve ser feito quando há um desaprumo. Primeira coisa é quando a gente verifica o desaprumo a maioria das vezes está relacionado a você pegar um ponto de referência errado. Então as pessoas acham que eu faço o pavimento de baixo e vou jogando a medida para cima. Não, a gente tem que usar uma base e jogar ela para cima. Então começa aí com metodologia lá errado na forma de você fazer a conferência e soltar os pavimentos. Tendo desaprumo, o projeto que você fez lá no início, ele já não vale mais, porque eu fiz um projeto numa característica em que eu não tinha considerado um desaprumo. Então, a gente tem que rever o projeto. Eu tenho que sentar com a equipe de projeto, eu tenho que sentar com a equipe de obra e refazer o meu projeto executivo. Eu preciso repensar a metodologia que vai ser aplicada. Dependendo do desaprumo que foi verificado, uma fachada argamassada não vai passar. Eu vou ter que pensar numa outra metodologia construtiva para poder enquadrar um erro de construção, mas isso na etapa de obra. Então as pessoas acham, desaprumou ali 10 centímetros, você vai encher de argamassa? Vamos fazer ali os cobrimentos com as telas e a gente vai entelar isso, vai virar uma argamassa armada. Eu vejo muitos consultores falando isso. Tá, qual o impacto disso para a estrutura de concreto? Qual o impacto disso na fundação ao final? Como que vai ser a durabilidade disso? Será que é a melhor metodologia? Vamos fazer um cálculo, vamos ver se a gente vai para uma fachada ventilada, ou vamos mesclar, ia ser um revestimento cerâmico, talvez a gente coloque ali uma pintura, faz uma fachada distorcida, faz umas molduras no meio dos panos, a gente repensa a forma de arquitetura, entendeu? Entendi. E quando você falou a respeito de traço de fachada, mesmo nas fachadas argamassadas, existe um traço específico recomendável para ser utilizado? Não há um traço pré-definido. A norma não fala assim, você tem que usar o traço X, Y e Z. Como eu tinha explicado, como a gente está num país continental, a gente tem condições climáticas em diferentes locais. Então, a gente tem que entender qual que é aquela condição climática. Hoje está muito em alta as argamassas estabilizadas, né? Quando a gente estava conversando lá dentro. Não adianta eu usar uma mesma argamassa estabilizada com o mesmo traço em 2 lugares diferentes com condições climáticas diferentes. Eu estava fazendo consultoria em Ribeirão Preto de fachada e a gente estava com altos índices de retração, porque a temperatura em Ribeirão Preto é insuportável. A água evaporava muito rápido, eu perdi a água da mistura, retraí a argamassa por consequência. Aqui em Sorocaba, eu tenho um clima mais ameno. Então, a minha água da pasta de cimento, ela ficava mais tempo incorporada ao meu material e eu conseguia ter, de fato, uma hidratação do meu cimento ali dentro. Então, eu tinha uma menor retração. Como que a gente resolveu isso? Entrando com aditivos. A gente viu ali qual era aquela necessidade e incorporou aditivos. Mas importante, isso não é feito com a obra andando. Isso é feito com painéis testes. Toda vez que eu faço um projeto de fachada, eu recomendo painéis testes em diferentes panos de fachada. Para quê? Para eu entender o comportamento daquela fachada, daquele tipo de argamassa que eu estou incorporando. Não existe um projetista que vai falar assim, faça esse traço e vai lá. Não existe, tudo é testado com base no tipo de bloco que eu vou usar, no tipo de material que eu vou usar, no tipo de revestimento que vai ser em cima. Eu testo a partir de painéis testes e valido aquele procedimento. A partir da validação do procedimento é que eu dou sequência nas etapas executivas. Tá. E você falou que depois que faz uma validação, né? Qual a melhor hora de fazer o projeto de fachada? Então não seria a melhor hora, talvez, depois da fachada estar pronta? Não, porque pensando como cabeça de construtora, eu preciso ter uma noção de preço daquilo. Então, eu preciso ter pelo menos um parâmetro ali do que vai ser usado em relação àquela fachada. Eu não trabalharia já com os detalhes executivos nessa etapa. Eu trabalharia com um projeto básico, mostrando aonde tem as telas, as juntas e qual seria a camada de argamassa ou como seria a fixação das minhas cerâmicas. E aí depois eu faço os detalhes executivos, depois da fachada pronta, eu confiro, chamo uma pessoa, chamo o profissional que vai fazer o projeto, verifico aquela condição de fachada e a partir disso eu faço os detalhamentos executivos. Uma coisa que eu gosto de colocar, a gente está dando consultoria em 2 projetos de fachada no Rio de Janeiro, uma coisa que eu gosto de colocar como metodologia nossa é ir de supetão nas obras.
Por quê? Se eu sou responsável pelo projeto de fachada ou pelo projeto de permeabilização, eu preciso garantir que o meu projeto tenha sido de fato aplicado. Então, eu preciso ir lá entender. E nos meus escopos já prevê um dia de treinamento. Porque eu quero que a minha equipe, ou equipe de execução de obra, ela esteja alinhada à minha expectativa de projeto. Porque não adianta eu soltar o projeto na mão de uma pessoa que é leiga, que sequer sabe o que é um traço. Eu preciso explicar isso a partir do treinamento, fazer o painel teste, mostrar o comportamento do painel teste, e aí sim eu entrego meu projeto como consultora ou como projetista ao meu cliente final. Legal.